nome é Luciana Nicolau Ferrara, eu sou arquiteto urbanista, tenho 37 anos. São Paulo, essa cidade metrópole que a gente conhece, cidade de São Paulo mesmo, ela se constitui mais na virada do século XIX para o século XX, né? Antes disso, São Paulo era um burgo, não tinha uma urbanização muito intensa ainda, né? A gente pegando a história do Brasil, né, voltando um pouco para trás, a gente teve vários ciclos de exploração, né, e de produção agrícola, e São Paulo só vai se desenvolver com o ciclo do café, né, que por essa atividade agroexportadora vai gerar riquezas, né, e com o tempo o acúmulo dessas riquezas vai começar a se diversificar em outras atividades, né, dentre elas atividades urbanas. Então isso vai gerar na verdade um financiamento e um investimento na industrialização. Então com o fim do ciclo do café tem um direcionamento e uma diversificação dos investimentos dessa riqueza acumulada numa nova atividade econômica, já que aquela anterior tinha se esgotado, né? Então com a industrialização vai se dar aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, né? A industrialização vai, vamos dizer assim, depender de uma série de outras atividades, né? Como a infraestrutura, né? Geração de energia, próprio desenvolvimento de rede bancária, formação de uma classe média de profissionais que vão morar na cidade, né? Profissionais liberais, que antes também não era uma coisa que não existia. Então essa diversificação que vem com a industrialização vai fazer com que a população de São Paulo aumente muito, né, na virada do século, também porque essa atividade econômica atraiu trabalhadores, né? Então a gente tem um aumento muito grande, uma imigração que acontece nesse período, e São Paulo vai dominar esse processo, né? Até em termos regionais no Brasil, acaba acontecendo uma concentração da atividade industrial aqui inicialmente, que faz com que essa região se destaque em termos de desenvolvimento econômico, concentração populacional em relação a outras regiões do país. Então, com a industrialização, aí falei dessa virada da passagem do século XIX para o século XX. Em 1940, a gente já tem uma intensidade bem grande dessa atividade, né, industrial. Nos anos 50 ela já está bastante consolidada, né? Então a gente pode dizer que a metrópole, né, se constitui nesse período. Você vai ter o desenvolvimento não só da cidade, mas dos municípios em volta, né? Por exemplo, a gente tem a região do ABC que vai crescer muito, né, a partir de 1950, justamente por conta desse desenvolvimento industrial. Então, resumidamente, é um pouco isso que acontece. Os interesses, eles vão mudando conforme a gente vai tendo uma produção social, né, da cidade, os interesses políticos e econômicos. Então, se a gente voltar para o período do início da urbanização de São Paulo, ainda no Triângulo Central aqui, né, do Pátio do Colégio, que você ainda, nesse período que eu falei que ainda você não tinha uma urbanização, né, propriamente dita, você tinha uma ocupação jesuíta, né, e isso vai mudando com o tempo. Então, como eu falei, com o ciclo econômico você teve o ciclo do bandeirismo, depois o ciclo do café. Então, com o ciclo do café, você tem realmente a constituição de poderes econômicos, né, dos detentores das fazendas de café, dos detentores de terra, né, dessa terra produtiva, e que também vão representar o poder político, né? Então, até 1930, isso tem uma influência muito grande. Com o governo Vargas em 1930, começa a ter, com a industrialização, uma mudança do Estado em relação a isso, e o Estado passa a ter uma relação
de tentar controlar as relações de trabalho, né? Então você tem todo o período, nesse período você tem o início das leis trabalhistas, né? Porque com a industrialização você tem o trabalho assalariado, e aí isso não era regulado antes, então começa a ter um certo conflito de classes, né? Então o Estado tenta controlar isso. Depois a gente tem, passando já num período de industrialização, uma interferência muito grande de poderes externos, né? Porque toda a industrialização que acontece a partir de 50, 64 já no contexto do governo militar, né? Do regime militar, você tem um Estado forte, centralizador, impulsionando o crescimento da atividade industrial, substituidor de importações, né? Que o Brasil era muito dependente tanto de produtos como de tecnologia internacionais, né, que não eram desenvolvidas aqui. Então o Estado capitaneando isso, e ao mesmo tempo a entrada de empresas, internacionais no país, né, trazendo uma tecnologia que até então a gente não tinha. Então nesse período a gente tem uma mudança muito grande a partir de 64 no regime militar, da condução da política econômica, mas muitos autores falam que esse período é de uma modernização conservadora. O que isso quer dizer? O Brasil teve um crescimento industrial, teve um salto de infraestrutura, mas as relações de poder, de domínio sobre a terra, né, elas se mantiveram. Então você não teve nesse período, diferente de outros países, por exemplo, uma socialização desses ganhos gerados pela riqueza industrial. Ao contrário, ela foi muito concentrada por determinados setores econômicos, né? Então isso explica, em grande parte, a dificuldade que até hoje se tem da população trabalhadora de mais baixa renda de acessar a terra, né? Tanto no campo como na cidade, né? Então a gente teve no regime militar esse desenvolvimento industrial, só que foi uma modernização conservadora nesse sentido, né? Ela não socializou ganhos, né? Então ela gerou essa pirâmide de desigualdade de renda que a gente tem no país até hoje. Também a gente poderia citar que um poder forte, chegando mais nos dias atuais, pensando mais no desenvolvimento da cidade em si, é o próprio setor imobiliário, né? Além do setor industrial, que tem a própria produção de edifícios, de infraestruturas, né? Ela gera uma valorização e ela é uma atividade muito lucrativa, né? Desde de parcelamento do solo para venda de loteamentos, que acontece desde o início do século XX como uma atividade muito lucrativa urbana, né? Até hoje, né? Com os grandes investimentos de empreendimentos de diversos portes. Então a gente pode dizer que hoje a urbanização, um dos interesses fortes na urbanização é justamente o do setor imobiliário, da construção civil, né? que é bastante importante. Por outro lado, em contraponto, você tem uma população que sempre reivindicou acesso à terra, terra urbanizada, a qualidade de vida, né? Que são os trabalhadores, os que estão na base dessa pirâmide, que são a maioria, né? E que tem uma dificuldade de acessar o mercado formal de habitação e de edificações justamente pela dificuldade do acesso de renda, né? Por essa diferença de renda. Então você tem uma tensão permanente em São Paulo e em várias cidades brasileiras em relação a essa desigualdade de poder, né? Tanto de poder econômico como de poder político, mas uma permanente pressão de vários movimentos organizados, mais ou menos organizados, que buscam o direito à cidade, a reivindicação de moradia com qualidade e tudo mais. Então, essa relação entre centro e periferia, né, ela não é uma relação de oposição, no meu entendimento. Justamente, ela está totalmente
relacionada num único processo, que é um processo de urbanização capitalista, né? Então, a cidade de São Paulo, ela tem, desde o seu início, um crescimento no centro e uma distinção entre as áreas de moradia das classes mais altas e das classes mais baixas de renda, né? Então, nesse processo de urbanização, a qualificação de infraestrutura, de vários investimentos urbanos, ela foi se dando nessa parte mais central, né? E num processo de permanente, primeiro num período higienista e depois num processo de permanente crescimento mesmo, de expansão horizontal da cidade, o lugar dos pobres foi sendo cada vez mais afastado dessas áreas mais bem servidas de infraestrutura, né? Então a gente tem um processo de periferização muito acelerado, principalmente a partir dos anos 70, que a gente tem um crescimento muito grande das ocupações informais, das favelas, de loteamentos irregulares, né? E esse é um processo que se mantém. Hoje, se a gente olhar para a região metropolitana da cidade, né, a gente vai ver que existe uma concentração de empregos e de moradias com mais qualidade num centro expandido dessa metrópole, numa região centro-oeste de São Paulo, do município de São Paulo, e uma periferia em volta desse centro, onde você não tem tanta distribuição de emprego, mas você tem muito mais gente morando, né, com menos qualidade. Então, por que esse processo está relacionado? Porque existe um processo de valorização da terra, dos preços dos imóveis, né? Ao mesmo tempo, a provisão pública de habitação, ela não dá conta desse crescimento vertiginoso, né? Ela é insuficiente frente à demanda, e aí as pessoas têm que morar em algum lugar, né? Então elas vão procurar onde elas podem pagar ou onde elas não pagarão pela terra, né? E aí você tem todo um processo de ocupação informal, irregular, da periferia. Hoje, o que a gente chama de periferia já é uma área muito extensa da cidade, né? Ela não é uma área homogênea. Você tem áreas da periferia que já passaram por um processo de urbanização, que tem equipamentos urbanos, que ainda precisam de qualificação, mas que já tem uma certa qualidade. E uma franja, né, uma área ainda mais distante, que ainda não tem essa qualidade. O desafio hoje é justamente criar centros de emprego, alternativa de geração de renda nessas áreas mais distantes dessa área centro-oeste, que concentra muito emprego e oportunidade de trabalho, né? Então, a gente vê muita informalidade, não só na moradia, mas também do morador da periferia em relação à falta de alternativa de trabalho formal, né? Isso tem uma informalidade de trabalho muito grande. Então, com o tempo, os assentamentos precários, que a gente chama hoje, que contempla tanto as ocupações de favela como de loteamentos irregulares, ela foi crescendo de uma forma tão expressiva, né, que aquela noção higienista de você remover a favela de áreas centrais para fazer ou abertura de avenidas, né, ou processos de intervenção urbana de embelezamento, como aconteceu no início do século XX, ele passa por uma mudança, né, do poder público em relação ao reconhecimento desses assentamentos, no sentido de que eles fazem parte da cidade, que também se tornou inviável você ter uma ideia de que a remoção da favela é a solução da favela, porque ela não é, né? Então, o problema habitacional, ele é um problema estrutural, né? Então, essa ideia de que você tira de um lado e deixa as pessoas se virando, na verdade elas vão encontrar um outro lugar para ficar, né? Então, um processo permanente, cíclico. Então, a partir dos anos 80, os anos 90, o reconhecimento desses assentamentos informais, toda a luta por urbanização de favela, né, e de que é possível você qualificar esses assentamentos mantendo as pessoas naquele lugar, ainda que você tenha que resolver situações de risco, pessoas que estão morando em encosta que está desabando, ou que estão
na margem de rios e com risco de inundação, né? Ainda que você tenha que tirar algumas situações de moradia em risco, você consegue urbanizar e melhorar a qualidade do assentamento, né? Então, a gente tem uma experiência no Brasil muito extensa em relação a isso, de que vários lugares de fato passaram por esse processo, né, e melhoraram. Ao mesmo tempo, não basta só entrar com infraestrutura, você tem toda uma ausência de espaços públicos, de equipamento, de escola, de áreas de esporte, né, de praças, hospitais, né, áreas comerciais. Então isso com o tempo foi se estruturando, mas ainda a gente vê que tem uma demanda muito grande, tanto por qualificação de moradia, quanto por infraestrutura e equipamentos urbanos. Então isso ainda é muito desigual na cidade. Melhorou com o tempo? Melhorou. Aumentou o investimento em infraestrutura nessas áreas? Aumentou. Mas a gente tem um passivo socioambiental muito grande ainda, né? Então a gente, isso não só no município de São Paulo, mas na região metropolitana como um todo, né? Se a gente olhar o mapa da região metropolitana de São Paulo, que tem os assentamentos precários, a gente vai ver que eles estão distribuídos num anel, vamos dizer assim, periférico, né? Então nessas áreas que também estão os déficits por infraestrutura e equipamento, ainda hoje, ainda que tenha melhorado bastante nas últimas décadas. Então, na verdade, o conceito de gentrificação, ele é muito baseado na experiência americana, né, de bairros que eram ocupados por trabalhadores, por população de mais baixa renda, e com um investimento, às vezes a região considerada degradada, né, por ser ocupada com menos infraestrutura, com uma população de mais baixa renda, ela passa a ser objeto de interesse do mercado imobiliário, que vai investir nesses imóveis e vai, ao investir nos imóveis, transformar o padrão de quem pode comprar aquele imóvel. Então quem morava antes de aluguel ou com um preço mais barato acaba não conseguindo, com a renda que se mantém, ficar no lugar, né? Aqui no Brasil, isso é um processo mais recente, que tem acontecido, né? A gente observa que muitos investimentos, até em infraestrutura urbana, né, acabam gerando expulsão de população, ou de bairros que antes tinham um perfil mais popular ou de trabalhadores e que passam por esse processo de valorização. Na periferia, a gente mesmo em assentamentos precários, em favelas e tal, tem trabalhos muito importantes que mostram que existe um mercado também informal, né? E que de fato qualquer intervenção que qualifica tem a tendência de valorizar o preço do imóvel, né? Mas é uma dinâmica um pouco diferente, até porque as pessoas que moram nesses lugares muitas vezes querem ficar, né, ou precisam ficar. Então pode ter um processo de, vamos dizer, de mobilidade de pessoas? Pode ter, né? Ou mesmo em conjuntos habitacionais, você pode ter alguém que não consiga ficar ali ou venda aquele imóvel e queira ir para uma área mais distante, mais barata. Pode ser que isso aconteça, né? Mas no geral, são áreas que se mantêm com perfil de padrão de renda mais baixo. Não sei se eu fui clara, assim. É um processo que pode acontecer, a valorização ela acontece, mas até quando você tem o envolvimento da população, dos moradores no projeto, a tendência disso acontecer é um pouco menor. É claro que a gente está falando aqui de um problema muito sério que é a desigualdade de renda. E às vezes para uma família vender a casa que ela demorou 10 anos para construir com o próprio trabalho, né, seja necessário em algum momento da vida e ela vá para algum lugar pior. Infelizmente isso pode acontecer, mas a tendência é que se essa desigualdade de infraestrutura, de acesso ao transporte público, quanto mais isso se generaliza na cidade, né, a tendência desses preços é se equilibrar um pouco mais. Então,
a grande diferença que existe é muito mais em relação a diferenças de preço de áreas de bairros mais antigos, mais infraestruturados e mais elitizados em relação à periferia. Por isso toda a dificuldade que existe hoje na luta por habitação em áreas centrais, justamente, né? Porque o preço em áreas centrais do terreno é muito superior, do terreno ou do imóvel, é muito superior ao da periferia. Então esse processo de reversão do crescimento da periferia, ele é um desafio para a política pública, né, de habitação, de transporte, de geração de emprego, né? Todas elas fazem parte dessa dinâmica de crescimento urbano. Exatamente, a ideia de que você pode criar polos de desenvolvimento, que é o termo que tem agora no plano diretor de São Paulo, em áreas mais distantes, né, em áreas periféricas, é um pouco essa ideia, né, de que você precisa gerar alternativa de emprego na periferia, né, para as pessoas terem uma melhor condição de vida. Ao mesmo tempo, é preciso ampliar o acesso às áreas centrais da população de baixa renda. Então, os dois movimentos são necessários, né? Tanto levar um pouco de centro para a periferia, como levar a periferia para o centro, no sentido de que os moradores de mais baixa renda também têm direito a estar em áreas centrais. E estão, né? A gente tem vários cortiços na área central, existem favelas nas áreas centrais e nos bairros também centrais, né? Que ficam... por mais que tenha uma pressão muito grande para que saiam para investimentos para outras classes de renda mais alta, né, é legítimo que essas pessoas possam ficar e consigam ficar. Eu acho que essa ideia do modelo é uma ideia muito difícil, porque cada um tem uma experiência de cidade, né, e cada um tem um ideal de cidade também. Uma cidade sustentável e democrática, qual seria? Para mim, uma cidade sustentável e democrática é uma cidade que permite mais escolhas, né, das pessoas, dos moradores. Então, nesse sentido de que se eu quero morar numa área mais verde, mais afastada, eu conseguiria ir para a Zona Sul, em Parelheiros, e lá encontrar, por exemplo, uma alternativa de produção agrícola, orgânica, e conseguir me sustentar com isso e ter uma vida que não tenha um impacto, que é uma vida mais próxima a áreas protegidas. Então, ao mesmo tempo que se eu quiser morar aqui na República, né, eu consiga ter uma qualidade, né, e isso não ter uma diferença tão grande para tantas classes de renda. E eu acho que São Paulo tem uma qualidade muito grande por ser muito mista, por ser muito diversa, né? E acho que às vezes a diversidade é a grande qualidade de São Paulo, apesar da sua extrema segregação socioespacial ainda muito forte, né? Se essa diversidade e acesso a equipamentos, espaços públicos, moradia de qualidade pudesse ser mais ampliada, né? Eu acho que esse seria o meu ideal de cidade, né? A gente guarda em muitos momentos uma visão conservadora, né, do que pode ser a cidade. Então, vamos pensar assim, depois de todo o regime militar, né, e de toda a luta pela reforma urbana que foi subsequente a esse momento, né? Então a gente tem toda a luta pela Constituinte, vários movimentos urbanos se organizaram para tentar reivindicar justamente que entrasse na Constituição uma plataforma de reforma urbana, nesse sentido de que aquela urbanização industrial, urbanização com baixos salários, como coloca a professora Hermínia Maricato, né, dessa urbanização que as pessoas têm um salário que não é suficiente para garantir a sua reprodução de vida, né? Então, toda a luta por urbanização de favela, por acesso à moradia, por saúde, educação, né, que estão nesse momento de abertura política após o regime militar,
ele gestou uma ideia de política urbana muito diferente da higienista, né? Que é a que está no Estatuto da Cidade, que é uma lei que foi aprovada muito tempo depois da Constituição, em 2001, que coloca toda uma gestão democrática da cidade, vários instrumentos para evitar, ou para se tentar evitar processos de especulação do solo urbano que alimentam essa segregação socioespacial, ao mesmo tempo que também existem instrumentos urbanísticos que reforçam um pouco uma ideia de que a cidade ela se desenvolve a partir de grandes investimentos ou de grandes empreendimentos, né? Então a gente tem sempre essa contradição, né? A gente tem no Estatuto da Cidade um avanço enorme em relação à visão de cidade, à visão de política pública urbana, né? Nesse sentido de que a cidade tem que ser mais democrática e que a atuação do poder público ela tem que priorizar de fato o interesse social, né, e o interesse público, então buscar sempre garantir isso e não os interesses privados e especulativos, né? Isso não quer dizer que o setor imobiliário não seja importante, né, na atuação do crescimento urbano. Ele né, tanto quanto o setor da construção civil, são setores fundamentais. A questão é que a lógica de lucratividade de lucratividades extraordinárias, né, acaba por inviabilizar outras coisas, né? Então gera essa valorização que impede as pessoas de acessarem o mercado formal de habitação. O poder público tem que ter um esforço de tentar regular essa ação do mercado imobiliário, né? Então, ao mesmo tempo, o que se mantém de conservadorismo? Às vezes a gente vê que para construção de obras públicas, né, ainda não se tem uma solução muito adequada quando é necessário, por exemplo, se remover uma favela para abrir uma linha de transporte, né, ou para fazer um rodoanel, por exemplo. Você vê que vários direitos humanos e de garantia do direito à moradia, que é um direito constitucional, são completamente desrespeitados, né? Ou seja, as pessoas são removidas sem a garantia mínima de uma moradia digna, né, ou próxima do lugar onde elas estão, seja efetivado. Então, outro exemplo recente, muito criticado e que tem vários trabalhos sobre isso, as próprias obras nas Olimpíadas, né? Não só no Brasil, como em vários lugares no mundo, né? Que você tem a construção de infraestruturas ou de grandes equipamentos sem o respeito da garantia do direito à moradia de quem estava naquele lugar onde foi feita a obra anteriormente, né? Então tem várias comunidades que resistem, né? Você está lidando com poderes muito grandes, né? De grandes construtoras, do próprio poder público pressionando. Então a gente vê que isso é uma postura conservadora que se mantém, né? Não é a postura exatamente higienista de antes, mas ela tem um pouco, né, dessa ideia de limpeza social, de tentar tirar as pessoas de uma determinada área que tem um interesse, né, seja privado ou público. Então a gente vive realmente um pouco essa tensão, apesar de que todo o conceito, a conceituação, e a gente tem vários instrumentos hoje constitucionais e legislativos para tentar evitar esse tipo de situação. Mas é uma tensão, de fato. A luta dos trabalhadores por moradia ela é uma luta necessária e inevitável para quem está numa condição de extrema dificuldade, né? Então a gente tem um histórico no Brasil de expulsão das pessoas de menor renda da terra, né? Seja no campo, seja na cidade, né? E isso gera uma situação que é insustentável, né? Como também diz a professora Hermínia, citando ela mais uma vez, o trabalhador não evapora no final do seu dia, da sua jornada de trabalho. As pessoas têm que morar em algum lugar, né? Então não adianta
o empreendedor querer fazer um loteamento fechado, um condomínio fechado de luxo, né, e imaginar que todos os trabalhadores domésticos daquele lugar, né, vão se deslocar não sei quantas horas no transporte público para estar ali, né? Então, esse é um exemplo clássico de que muitas vezes a própria atividade imobiliária, ela estimula uma situação de precariedade habitacional da população mais pobre, né? Então, voltando, como eu vejo a luta dos trabalhadores e da população pobre por moradia, ela é uma luta necessária e muito importante. Em vários momentos se vê que a política habitacional avança a partir dessas demandas, né, dos próprios movimentos. Então, muitas vezes os movimentos são estigmatizados, né, são considerados invasores, estão afetando a propriedade privada ou afetando a propriedade pública. De fato, a reivindicação pelo acesso à terra, ela é transgressora, né, nesse sentido, porque as pessoas não têm a propriedade, né? Então, mais do que a propriedade, elas não têm um lugar para ficar, né? Então, ela é um conflito permanente, né? E muitas vezes desse conflito saem soluções interessantes, né? Então, o próprio movimento de urbanização, de favela, né, gerou projetos interessantes de urbanização de favela, com participação popular, com o poder público, com técnicos que trabalharam, né? O movimento de moradia em São Paulo foi muito importante nos anos, final dos anos 80, durante os anos 90, por exemplo, no programa de mutirões autogeridos, né? Que foi um programa municipal que repassava recursos municipais para associações organizadas de moradores, né, que contratavam assessoria técnica e desenvolviam um projeto, discutiam um projeto, aprovavam esse projeto na prefeitura e construíam esse sistema de mutirão, quando necessário, contratando mão de obra, né? Então tem uma história muito interessante de várias gerações de mutirões em São Paulo, que hoje é uma experiência que é uma política pública que não é mais feita, né, foi abandonada. Então, a construção do programa de mutirões, ela foi uma junção, né, de uma reivindicação por moradia com técnicos, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, geógrafos, né, educadores, que se reuniram e viram que aquela situação era uma situação que podia gerar projetos bons, né, tanto do ponto de vista da arquitetura como da própria participação popular, né. Até hoje, muitos projetos são discutidos dessa forma, né, numa tentativa de aproximação do morador e da expectativa do morador com a realização de projetos de qualidade. Então, a própria ocupação de edifícios no centro de São Paulo, né? Você tem muitos desses imóveis públicos ou privados com dívidas muito grandes de impostos, né? E o movimento identifica esses imóveis que estão abandonados há anos e ocupam, né? Ocupam numa situação muitas vezes bastante precária, né? E tem que trabalhar muito nesse edifício para que ele fique minimamente habitável, né? Dessa experiência já foram discutidas em vários momentos aqui em São Paulo a possibilidade de reabilitação de edifícios para habitação, né? Então o poder público ele faz uma mediação, consegue entrar em negociação com esse proprietário que abandonou esse imóvel que tem dívidas, né? Para trocar isso por um projeto habitacional, né? Isso foi feito em São Paulo pouco, né? Mas tem experiências pioneiras e que poderiam muito bem ser replicadas, né, em termos de política pública. Então a gente vê que assim, o problema habitacional em São Paulo, ele não é só um problema de construção de novas moradias, de construção de novos conjuntos habitacionais, né? Eles também são necessários,
mais do que só construir novas unidades, é preciso diversificar a forma de acesso à moradia, né? Seja com edifícios no centro, seja com urbanização de favelas, assentamentos precários, seja com regularização fundiária e urbanística de loteamentos, né? De loteamentos irregulares, sem infraestrutura. Então tem um cardápio de soluções que precisa ser levado adiante simultaneamente, de vários programas, né, sendo executados ao mesmo tempo. E a participação dos movimentos nesses programas é muito importante, né, para organizar a população, para ter uma maior aderência dos projetos a quem vai morar, né, justamente para não ter problemas muito excessivos das pessoas venderem irregularmente depois que é atendido pelo programa público. Então tem todo um trabalho social que muitas vezes é desconsiderado ou é considerado menos importante, mas que é fundamental estar próximo dos programas habitacionais em geral, né? Que é acompanhamento das famílias no tempo e tudo mais. Então tem toda uma luta muito importante dos movimentos que gera resultado, né? Ainda que muitos não tenham atendimento e que esse atendimento público seja ainda insuficiente frente à demanda, dá para trabalhar junto, e é importante que se reconheça essa luta. Você tem, de um lado, uma produção habitacional, como eu falei, que é insuficiente frente a esse passivo, ao chamado déficit habitacional, que é tanto a necessidade de construção de novas moradias como de melhoria de moradias que já existem, né, que foram autoconstruídas, uma necessidade de melhoria de infraestrutura. Então não é só construir unidades novas, e isso o poder público já há bastante tempo reconhece que é necessário, né? Até o mercado já reconheceu que é necessário, né? Então o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, ele vai muito nessa linha, né, de que o setor da construção civil, o setor imobiliário também precisa construir produtos imobiliários acessíveis por outras faixas de renda, né, não só para faixas de renda média, média alta e alta. Então esse é um reconhecimento, ao mesmo tempo que você tem essas outras formas de reivindicação, né, e de fato que fazem pressão para que o poder público atenda, né. Tem os dois movimentos mesmo, tanto do poder público como da população. Tem bairros que a presença de áreas verdes é mais significativa, e você tem áreas onde a construção e a impermeabilização do solo é muito mais intensa e você não tem tanto a presença de áreas verdes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem na Zona Norte, na Zona Sul e também um pouco na Zona Leste, áreas protegidas ou de importância ambiental muito relevantes, né? E que precisam de fato ser protegidas, né? Na Zona Sul e na Zona Norte são as nossas áreas de manancial, e na Zona Leste a gente tem áreas de preservação ambiental bastante importantes, né? Que ainda tem áreas grandes com cobertura vegetal significativa e também com cursos d'água. Então a gente vê que a distribuição de área verde na cidade, ela não é muito homogênea e não é muito bem distribuída, né? Então a gente tem a concentração dessas áreas mais protegidas, vamos dizer, nesses extremos, e a presença de área verde nos bairros, né? Ela varia em relação à quantidade de parques, praças e tudo mais. Então a gente tem ao longo do processo de urbanização de São Paulo, o reconhecimento da importância das áreas verdes, ele foi crescendo, né, principalmente a partir da década de 70,
do parque não só como uma área contemplativa e bonita, né? Mas como uma área necessária para a saúde das pessoas, como área de lazer e tudo mais. Então isso tem um esforço de se ampliar, as áreas verdes da cidade ao longo do tempo. Então, São Paulo tem áreas mais arborizadas, mas no geral os bairros não são muito urbanizados, arborizados. E também nos lotes privados, a gente vê uma tendência das pessoas eliminarem as áreas permeáveis ou as áreas de quintal, cortarem árvores, né? Então a gente tem um processo de impermeabilização do solo muito acelerado. Recentemente, com toda essa discussão ambiental, que fica muito forte a partir dos anos 90, as pessoas estão mais mobilizadas, parece, para esse tema, né? E ele passa a estar mais na pauta da política pública, da agenda da política pública, e mesmo na preocupação diária das pessoas, né? Essa reivindicação por área verde, ela começa a ser mais intensa, a crescer. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem bairros com muita deficiência de área verde, né? Por exemplo, a Moca é uma região industrial antiga da cidade que tem a pior quantidade de área verde por habitante, né? Tem também uma região que tem muita impermeabilização do solo, a temperatura, a ilha de calor é muito alta, né? Então você tem uma qualidade de vida ruim. Então você tem bairros, só para dar um exemplo, né? Então você tem bairros da cidade que realmente dependem de uma atenção nesse sentido, né? Precisariam de mais arborização, de mais existência de áreas verdes, de praças, de parques. Então, de fato, a São Paulo é uma cidade que não tem uma distribuição muito homogênea de área verde na cidade. Se a gente fizer um sobrevoo aéreo, a gente vai ver que as nossas áreas verdes estão concentradas em algumas regiões e que tem vários bairros que ainda tem pouca área verde, pouca qualidade nesse sentido. Primeiro, em termos ambientais, é isso. Quanto mais vegetação você tem, né, e mais proteção de cursos d'água, você tem menores temperaturas, né? Você tem áreas mais agradáveis, áreas de fruição, áreas de lazer, né? Uma filtragem da água de chuva, né? Até chegar em lençóis freáticos, apesar de que São Paulo já alterou muito o seu subsolo, né? Se a gente imaginar todas as garagens subterrâneas e que existem, né? A gente tem uma transformação muito grande do subsolo e do lençol freático, mas de qualquer forma as áreas que são possíveis de se manterem permeáveis, elas têm uma qualidade ambiental maior, né? É recente, por exemplo, a associação da recuperação de áreas verdes com cursos d'água, né? Então, toda a ideia de parque linear, né, ela junta essas duas coisas, quer dizer, a gente tem um histórico de ignorar o curso d'água, né, de jogar o esgoto, de transformar ele num canal de esgoto ou tamponar com a avenida, né? E nos últimos tempos isso tem gerado problemas muito grandes de enchente, problemas de saneamento, né? E de ausência de áreas de lazer. Então existe uma mudança de paradigma em relação a isso. Tem uma pesquisa de doutorado muito interessante da Luciana Travassos que mostra geralmente essa mudança em relação aos fundos de vale urbano. O parque linear como uma alternativa. O parque linear é uma área verde que ao longo de cursos d'água, principalmente, né? Então ele tem essa ideia de recuperar o curso d'água e ao mesmo tempo com produção de novas áreas de lazer e de vegetação quando possível, né? Então a ideia do parque linear, que é uma ideia também desenvolvida em outras cidades do mundo, tem essa ideia de associar a recuperação da água e do verde ao mesmo tempo, né? Em áreas urbanas. Então
E isso tem uma função super importante na cidade, né? Que é deixar a área da margem do córrego ou da margem do rio agradável, né? Não ser um canal de esgoto fétido que ninguém quer ficar perto, obviamente, né? E transformar isso num espaço agradável. Claro que para isso é preciso saneamento, tratamento de esgoto, que nem sempre acontece, estamos ainda atrasados nesse aspecto, mas é uma possibilidade muito interessante, né? De um outro relacionamento com a água e com as áreas verdes, né? Então tem uma função, além de ter a função ambiental em si, tem uma função para a saúde das pessoas, né? De áreas de esporte, de lazer, de você sair do estresse, né? Do cotidiano, que pode ser desempenhado nessas áreas. E ao mesmo tempo, só para complementar, os planos diretores das últimas décadas, a partir de 2002, também têm trabalhado com uma ideia muito importante, que é de criar um sistema de áreas verdes. Então, quanto mais você consegue conectar áreas de parques de diferentes portes, com caminhos verdes, né, com praças, mais isso vai tendo um sentido, né, tanto uma importância ambiental, de continuidade dessas áreas, até para a biodiversidade e tudo mais, quanto para as pessoas. É muito mais agradável você andar numa calçada com árvore e jardim do que sem, né? A gente, às vezes, no processo de urbanização, a gente alterou tanto esses rios que a recuperação deles se transforma num projeto de grande desafio, né? Mas existem experiências em outras cidades, e aqui em São Paulo a gente tem o projeto Tietê desde 1992, que tem o objetivo de despoluir o Tietê, né? Por mais que o Tietê seja já um canal, né, ele já é um curso d'água extremamente transformado, tem trechos do Tietê que não são assim, né? Então o Tietê é um rio que passa por vários municípios, né? E tem áreas que ele pode ter um tratamento mais natural e tem áreas que ele vai ter um tratamento mais artificial, né? Isso não quer dizer que um tratamento de recuperação do rio, mesmo ele sendo um canal, não possa ter qualidade urbanística, né? Ele pode ter, talvez a transformação dele, uma renaturação, que seria tentar ao máximo recompor esse curso d'água mais próximo da sua condição natural. Isso já é muito difícil, porque o rio Tietê, na sua origem, era um rio meândrico, extremamente sinuoso, com uma grande várzea de inundação, que foi retificado. Então, se a gente sobrepuser o curso natural, o desenho do curso natural do rio Tietê sobre o que existe na cidade hoje, a gente vai ver que uma parte enorme de São Paulo teria que ser removida, né? E isso é uma coisa muito difícil de se realizar. Mas existem outros cursos, mas é possível melhorar o rio Tietê, muito, né? Tanto pela questão do saneamento, parar de jogar esgoto no rio, né? Quanto por uma qualificação urbanística mesmo, né? De tentar trabalhar com vegetação, com áreas de permanência, com parque linear, enfim, com várias alternativas que você tem para qualificar esse rio e tornar o acesso a ele muito mais agradável e possível, né? Isso é uma tendência que tem se ampliado, né? Mas para que isso acontecesse de fato, seria necessário um acesso à informação muito maior, né? Então, por exemplo, a crise hídrica que a gente está vivendo hoje, por imposição, né, está fazendo com que esse debate seja feito socialmente, né? E as pessoas estão adquirindo, não é possível falar que todo mundo está fazendo isso, mas se observa um esforço coletivo de economia de água, né? Só que essa economia de água, mesmo tendo um esforço individual, né, das famílias tentando fazer isso, ele pode ser incentivado de diversas maneiras, né? Se as pessoas tiverem mais acesso à informação, tiverem acesso a mecanismos que auxiliam na economia de água, né? Então tem vários projetos agora que têm trabalhado
com a construção de cisternas domésticas, com reuso de água, com várias alternativas, que tem que ter um controle, tem que ter um conhecimento para, primeiro, saber fazer e, segundo, para você fazer a manutenção desses pequenos sistemas. Mas é possível, né? Não dá para... Talvez não seja possível para todo mundo, mas para uma grande parte da cidade é possível. Então, acho que essa conscientização, ela tem que ser incentivada pelo poder público, né? Pelo poder estadual, pelo poder público municipal. Tem que informar as pessoas de como elas podem economizar, de como elas podem se comportar, qual é o ganho que isso gera para a coletividade, né? Não só individual, mas para todo mundo, né? Então eu acho que o acesso à informação nesse sentido é muito importante. O acompanhamento da sociedade civil na crise hídrica tem sido muito importante nesse sentido, de tentar mostrar problemas que antes não apareciam, né? Então o próprio custo do que as empresas pagam por água, né? Quanto maior o uso da água, menos elas pagam. Então isso é uma coisa que está sendo questionada agora. Eram poucas as pessoas que sabiam que isso acontecia antes, né? Então, se por um lado todo o controle da poluição da água ele é muito mais rígido em empresas e indústrias do que no uso doméstico, né? No controle, por exemplo, das ligações clandestinas da rede de esgoto na rede de drenagem, por exemplo, que acontece muito em várias residências, né? Apesar do controle da poluição ser maior nas indústrias, você tem esse problema de um desequilíbrio do custo dessa água, por exemplo, né? Então, essas são questões que têm que ser discutidas socialmente. A gente tem que saber, né, que esse bem ele está sendo usado dessa maneira, né? Ao mesmo tempo que você tem áreas mais pobres, onde a rede tem mais dificuldade de chegar, mais dificuldade não, que ela ainda não chegou, se não foi construída totalmente, e que as pessoas estão sem água, né? Então você tem um desequilíbrio na distribuição da infraestrutura que ainda é muito grande, né? E o problema do saneamento, dessa incompletude do tratamento, tanto da coleta quanto do tratamento de esgoto, ele é crônico, né? Ele, ao comprometer vários cursos d'água, a gente fica com sérios problemas, né? Tanto esse esgoto chegando nas nossas fontes e nas nossas represas, né? Quanto impedindo que outros cursos d'água pudessem servir como mananciais, né? De fontes de água. Então isso é uma questão super séria e que é muito importante a gente ter conhecimento sobre ela para poder reivindicar, né, atitudes do poder público em relação a isso. A gente tem um sistema de abastecimento de água na região metropolitana. A região metropolitana é servida por 8 sistemas de represas, né, de mananciais que abastecem a região metropolitana. O principal deles é a Cantareira, todo mundo sabe, né? E também os da zona, e depois outros que também são complementares importantes, como a Guarapiranga e a Bilis, o Alto Tietê e o Cuti, né? A gente tem vários sistemas então atuando para o abastecimento. Os planos de bacia, que são planos que são feitos já há bastante tempo, já identificavam, posso dizer, acho que desde a década de 90, que a gente estava usando mais os mananciais do que eles tinham capacidade de se manter, né? Ao mesmo tempo, tem uma tendência de redução das chuvas, né? Que culminou numa estiagem muito grande nos últimos anos e do ano passado para cá, né? E a gente tem um problema de gestão dos recursos hídricos, né, que é muito grave. Então, apesar de você ter dados e de planos apontando o esgotamento dos nossos mananciais e a necessidade do poder público avançar de uma forma muito mais intensa em recuperação e proteção de manancial e execução de outras obras para garantir o abastecimento, isso não foi feito na velocidade necessária, né?
E no momento que as chuvas começaram a falhar, né, o governo do estado, principalmente, não alertou as pessoas no momento que deveria. Então, toda essa economia de água e esse esforço coletivo que está sendo feito agora, do ano passado, do começo do ano para cá, ele poderia ter sido feito muito antes, né? Então, vários especialistas têm apontado que essa questão, até por conta das eleições, né, não foi trazida à tona nem pela mídia, nem pelo próprio governo, né, alertando as pessoas de que era necessário tomar providências, né, em relação a isso. Então a gente tinha menos chuva abastecendo os mananciais, várias informações que já apontavam para o esgotamento desses mananciais, muito antes dessa estiagem, e nenhuma providência prática sobre isso, né? Então a gente chegou num momento de que a gente está usando a reserva dos mananciais, que é o chamado volume morto, para o abastecimento, que é a situação mais crítica que se poderia ter, né? Numa região metropolitana como São Paulo, onde você tem muita gente morando e diversas atividades econômicas dependendo da água para se manter. Então, o problema da crise hídrica não é um problema, são vários, né? São vários problemas, e o problema da gestão do recurso hídrico é o coração dessa crise, né? A gente pode falar isso. Tem um movimento ambientalista já há muito tempo atuante em São Paulo, principalmente na proteção dos mananciais, na luta pela proteção das mananciais, da qualidade das represas, né? Então tem um momento de atuação importante. Você tem os moradores dessas áreas que também tem uma atuação importante, né? Que passam a reconhecer que a proteção ela é fundamental, né? Mesmo em assentamentos populares, você tem pessoas que atuam nesse sentido, né? E você tem um movimento de parques, né? Na luta de parques urbanos, que tem ganhado voz e tem aparecido nos últimos tempos, né? Então acho que esses movimentos são importantes, sim, e cumprem seu papel. Eu acho que nessa disputa por espaço, né, por localização, que é tão intenso em São Paulo, né, qualquer metro quadrado da cidade é muito disputado, né, seja pelo mercado imobiliário, seja para moradia de interesse social, seja para manutenção da área como parque, né, ou como área de preservação ambiental, que tem perdido bastante nessa luta, né, muitas vezes, mas que é bastante importante. Eu acredito que sim. A gente tem um resultado prático disso no planejamento da cidade, que é o próprio plano diretor. Em Parelheiros e na Zona Sul, onde você tem a área de proteção de manancial, uma área ainda não ocupada, muito com uma vegetação ainda bastante importante de ser preservada, em vários cursos d'água, e você tem vários agricultores, pequenos agricultores, que se organizaram e conseguiram pleitear que essa zona sul voltasse a ser uma zona rural. Mas não é um rural qualquer, não é um rural do latifúndio que desmata tudo para grandes plantações. A ideia é você ter pequenas propriedades, né, que se mantêm com uma agricultura orgânica, que não usa agrotóxico e, portanto, não polui os cursos d'água, né, que tem uma produção de alimentos que pode ser muito importante para São Paulo, né, e que se compromete a manter áreas vegetadas, né? Então, esse movimento é muito importante e conseguiu que São Paulo volte a ter uma zona rural, né? Que antes era uma zona urbana no plano diretor, né? Então, isso foi uma conquista, não foi uma decisão técnica da Secretaria não foi só uma decisão técnica da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ela foi construída com a sociedade, né, e com esses moradores. Então, isso é uma questão importante, né, que precisa ser valorizada, e mais do que valorizada, ser viabilizada, né? Precisa ter investimento para que esses produtores rurais de fato consigam financiamento, se mantenham nas áreas, produzam
sem agrotóxicos, com uma infraestrutura que não vai impactar o manancial, né? Sem incentivar a ocupação precária, sem infraestrutura. Então, isso é uma coisa bem importante. Da atenção que a gente tem entre o interesse do mercado imobiliário e a dificuldade de manutenção de uma área desocupada no centro, que é uma área supervalorizada e infraestruturada, né? Então, o movimento do Parque Augusta, para mim, ele é bastante importante na prática e simbolicamente, porque ele coloca muito claramente essa questão, né? A área, ela tem uma vegetação relevante, nativa, né? É uma das poucas áreas que ainda se mantém com essas características no centro, né? Então ela tem todo um perfil que garantiria um parque público de excelente qualidade, né? Ao mesmo tempo, a área foi adquirida pela Cetim e pela Cyrela para fazer um empreendimento também, porque a área é supervalorizada, né? E tem toda essa infraestrutura. Então, essa tensão, esse conflito, eu acho que ele explica muito bem alguma das questões que a gente tem em São Paulo hoje, né? Por um lado, essa necessidade de você tentar manter ou criar um espaço público com uma qualidade ambiental excepcional ali, né? Não tem muito mais alternativa de uma situação como aquela tão próximo daqui, a não ser os parques que já existem, né? E o interesse do mercado imobiliário tentando ao máximo privatizar essa área, né? E deixar ela associada ao seu empreendimento. Enfim, tem toda uma discussão que a professora Raquel Ronick tem feito sobre os instrumentos necessários para o poder público viabilizar essa área como um parque público, sem ter que despender um recurso muito grande financeiro para desapropriar a área, comprar essa área no preço de mercado, né?